fregueses nobres, sejam bem-vindos. Nós vamos começar uma imersão de conteúdos de orgânica. Espero ajudar vocês e não se esqueçam de curtir, tá, o nosso vídeo, de comentar e compartilhar com os colegas de vocês, ok? E também nos sigam nas redes sociais. Nós temos uma página no Instagram que a gente faz postagem, eu, né, professora Inayara, faço postagem semanalmente para vocês, ok? Então vamos lá. Hoje o nosso conteúdo é química orgânica, tá? O que a gente vai estudar então sobre química orgânica? A parte inicial, introdutória, beleza? Então bora lá para a gente não perder tempo. Química orgânica, né, é a química que estuda, então, a parte que é o carbono, né? Mas antes de começar toda essa parte da química orgânica, a química orgânica, ela iniciou-se, ela surgiu, né, da teoria da força vital. Então, acreditava-se, né, que os compostos orgânicos só poderiam ser obtidos através de seres vivos, né? Foi quando houve um marco com a síntese da ureia, né? Que essa teoria, ela caiu por terra. Então, a primeira teoria que a gente teve de orgânica foi a teoria da força vital, seguida da síntese da ureia, que foi o marco. Então, Euler, né, que era um seguidor, que era também, né, estudava na época junto com Berzelius, né, que teve essa ideia que a força vital era inerente da célula viva, né, e que o homem não poderia criá-lo. Então, ele conseguiu fazer um experimento sintetizando ureia, né, a partir de um mamífero. Então, ele fez um experimento, ele observou cristais semelhantes ao composto orgânico que existia na nossa urina. Então, a partir do cianeto, né, tá aqui, ó. Então, esse daqui foi a síntese em si da ureia. Ok? Então, a partir de um composto inorgânico, que era o cianato de amônio, ele conseguiu extrair um cristal, né? Que ele observou que ele já tinha visto isso na urina, ele colocou no microscópio e viu que já tinha visto cristais semelhantes na urina, então ele observou que era a ureia, né? Então, Euler comprovou que a química orgânica, ela pode sim ser extraída através de um composto inorgânico produzir um orgânico. Porém, né, nós temos grandes definições dadas da química orgânica como com Kekulé, né? Então, Kekulé, ele definiu que a química orgânica é a parte que estuda os carbonos, tá? Em alguns lugares fala que Kekulé é o pai da química orgânica. Lá na parte histórica a gente vai ver outros nomes, mas nós conseguimos observar que foi então Kekulé, né, que conseguiu definir que a química orgânica é a parte que estuda o carbono, que é o que nós vamos observar mais fundo. Então, em toda essa controvérsia, né, de quem estudou, quem definiu, quem não definiu a questão da tetravalência, a gente tem que falar o seguinte: primeiro, houveram nomes até a gente chegar nessa questão de que o carbono ele é tetravalente. Quais são os nomes, né, que ficaram envolvidos, então, nessa descoberta da tetravalência do carbono? Vamos lá, vamos para eles, ok? Vamos para a sequência. Então, nós vamos observar, né, que houve o seguinte naquela época, né? Edward Franklin, vou escrever aqui o nome dele, ó. Nem sei se fala assim, né, gente? Mas fazer o quê, né? Prof. É do Brasil, não sabe falar inglês. Então, ó, Eduardo Frankland, ó que nome bonito, né? Ele foi responsável por sintetizar compostos orgânicos metálicos e ele que iniciou com o conceito de valência existente entre as moléculas, tá? Então, anos depois, foi que Kekulé pegou esse estudo dele, né, e aperfeiçoou, né, falando então da tetravalência, que a gente vai chegar no que é tetravalência. Porém, não foi apenas Edward e Kekulé. Nós tivemos também
Vou colocar aqui, tá? Que é Archibald Cooper. Vou colocar só o sobrenome dele aqui, ó. Cooper. Cooper foi quem chegou nas múltiplas valências, né? Que são as ligações triplas, múltiplas, professora. Múltiplas valências. Peraí, deixa eu só apagar, gente. Múltiplas valências, ok? Que são as ligações duplas e triplas. Agora vamos lá, então, para aquilo que nos interessa, tá? O que é tetravalência? O carbono, gente, ele é da família 4A. Por ser da família 4A, ele já possui 4 elétrons na sua camada de valência mais externa. Mas o que acontece? Ele pode fazer mais 4 ligações para seguir a regra do octeto. Por isso que ele é tetravalente. Ele pode receber, né? Ele pode compartilhar mais 4 ligações, tá? Desse modo, ele pode compartilhar ligações simples, ele pode compartilhar simples e duplas, ele pode compartilhar simples e tripla, que é o que a gente vai ver, que é a tetravalência. O carbono, né, por ser da família 4A, ele pode sim, então, fazer ligações simples, ele pode fazer ligação simples e dupla, ele pode fazer ligação tripla, tá? Então, tetravalência é a característica do carbono de poder compartilhar, né? De poder se ligar 4 vezes por ser da família 4A. Então, ó, observação, né? Por ser da família 4A, ele já possui 4 elétrons, podendo fazer ou compartilhar, né? Ou compartilhar mais 4 ligações, né? Ele pode fazer, ele deve fazer para seguir a regra do octeto mais 4 ligações. Desse modo, ele pode fazer todas as ligações simples, ó, eu posso ter um carbono se ligando com carbono, fazendo 4 ligações simples, que a gente chama essas ligações simples de sigma. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho porque esses nomes, tá? Então, ele pode fazer 4 ligações sigmas, que são simples. Ele pode fazer ligação sigma, que é a simples, e ligação dupla, né? Que eu também vou mostrar para vocês. A dupla é sigma pi, ou pi sigma, ok? Depois, ele pode também, o carbono, né, em cadeia, encadeado, ele pode fazer ligação simples e tripla. O que acontece? Isso que eu quero mostrar para vocês, né, um pouquinho mais. Como que funciona, professor, esse exemplo de hibridização que você está falando aí, ó? Vou fazer aqui para vocês, ó. Quando o carbono, vou colocar um carbono aqui, ó, ele fizer 4 ligações simples, né? A gente chama isso de ligações sigmas, que são as ligações simples, né? Como que vai ficar a hibridização desse carbono? Então, ó, sigma, sigma, sigma e sigma. Então, a hibridização dele é sp3, ok? Ele vai fazer, ó, pensa aqui nos meus dedos, ou eu vou fazer uma coisinha aqui meia, ó, eu tenho 1, 2, 3 espaços, ó, 4 ligações ele está fazendo, mas as 4 ligações são simples, então vai ficar 1, 2, 3, são 3 espaços, ok? Agora vamos lá. Ele pode fazer também ligações, por exemplo, ó, ele pode fazer o carbono, fazer uma ligação dupla e 2 simples. Então eu tenho sigma, 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 pi. Ok? Então, ó, ligação dupla, ela representa uma ligação sigma e uma ligação pi, ok? Aí pensa comigo agora, vamos lá. Ele vai ter a hibridização, então, se a gente observar, vamos lá para os dedos de novo. Agora ele vai ter uma ligação dupla e 2 ligações simples. Então, ele vai ter 1, 2 espaços, ó. 1, 2 espaços. Então, ele vai ser a hibridização, vou voltar aqui para vocês para poder escrever. Ele vai ter a hibridização sp2. Agora, o carbono, ele pode ter uma ligação simples e uma ligação tripla, né? Como que vai ficar isso? Então, isso aqui é a ligação sigma, isso daqui é a ligação pi, sigma, pi. Vai ficar desse jeito, ok?
Aí agora vamos de novo para a dinâmica dos dedinhos. Vocês não vão esquecer mais dos dedinhos, tá? Então ele vai ter uma ligação tripla e uma ligação simples. Espera aí que eu vou tentar grudar esse dedo, ok? Então ele só vai ter um espaço, né? Se ele só vai ter um espaço, ele vai ser uma ligação SP, ok? Então vamos lá. Quando nós falamos, então, da tetravalência dos carbonos, eles podem fazer ligações simples, só ligações simples entre carbonos e hidrogênios dos compostos, né? Ele pode fazer ligação simples e dupla, que aí nós temos a ligação sigma pi, ou ele pode fazer ligação simples e tripla, que é pi, sigma, pi, ok? E esse tipo de hibridização, ele é conhecido como sp3, quando as ligações são todas simples, sp2, quando eu tenho uma ligação dupla, e sp, quando eu tenho ligação tripla, ok? Então, vamos lá. Agora, ok, eu vou voltar onde eu estava com vocês, porque eu vou preencher uma tabela. Outra coisa que eu quero deixar bem claro para vocês aqui, ó. Vou até diminuir tudo isso aqui. Peraí. Profias, vai dar certo, gente. Fica tranquilo que no final tudo dá certo. Se não dá certo é porque não chegou no final ainda, né? Então, ó, vamos só diminuir aqui, que eu quero colocar uma coisinha para vocês. Que é justamente isso que eu falei, ó. Anota a E. Se eu tiver só ligação simples, né? Ela é chamada de ligação sigma, ok? Que é essa daqui, esse desenho bonitinho aqui. Se eu tiver uma ligação dupla, ela vai ser sigma pi, ok? O tipo de ligação dela, que essa daqui é a ligação dupla. Essa daqui era a ligação simples. Agora, se eu tiver uma ligação tripla, professora, como que eu vou observar? Eu vou começar com pi, sigma, pi, ok? Essa é a configuração da hibridização da ligação tripla. Então, é importante que vocês anotem, que vocês lembrem disso. Ligações simples são chamadas de ligações sigmas. Ligação dupla, ligação sigma, pi. Ligação tripla, pi, sigma, pi. Ok? Então, vamos lá agora completar essa tabela com exemplos de encadeamento. O que é encadeamento de carbonos? Encadeamento é os carbonos ligando entre si, né? Fazendo ligação entre si. Então, ó, ligações entre carbonos, né? Carbonos ligando-se em cadeia, vamos dizer assim, né? Quando tem vários carbonos, um ligando entre si, a gente chama de encadeamento. Esse encadeamento carbono, gente, é importante a gente falar o seguinte, ó. Quem são, né? Quais são os elementos comuns no encadeamento do carbono? O carbono normalmente se liga com hidrogênio, né? Normalmente ele se liga com oxigênio e nitrogênio, tá? Esses aqui são os principais. E nós temos os elementos que têm menor frequência, né? Eles são menos importantes? Não, mas eles aparecem também, né? Quem são os elementos que têm menor frequência de ligação, mais se ligam? Enxofre, fósforo, flúor, né? Aí depois a gente tem o dos halogênios, cloro, bromo e iodo, mas eles fazem ligações, eles participam de ligações com cadeias carbônicas, tá? Mas então é o seguinte, ó, os encadeamentos de carbono acontecem quando o carbono se liga principalmente com hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Posteriormente, com menor frequência, a gente tem as ligações com carbono, enxofre, carbono e fósforo, carbono e flúor, cloro, bromo e iodo. Lembrando que esse encadeamento dos carbonos, ele acontece a partir de uma ligação covalente. O que está acontecendo aqui é um compartilhamento de elétrons, ok? Então, vamos lá. Outra coisa, eu vou colocar isso aqui, isso é uma observaçãozinha, vai que cai esse nome, você não sabe o que significa, né? Esses elementos que eu citei para vocês, eles são chamados de grupo dos organogênios. Organogênios.
Não vai caber aqui, gente. Que isso, prof? Não, peraí, eu vou escrever assim, ó. Organo. Também não vai caber. Genos. Fez assim, né? Mas são os organogênios, tá bom, gente? Ele ficou assim, igual uma cadeia carbônica, né? Mas são conhecidos como esse grupo aí. Então, vamos lá. Agora, vamos para os exemplos, professora, para de história, né? E vamos lá. Vamos fazer o que nos interessa. Nós vamos mostrar, eu vou mostrar um pouquinho para vocês a geometria dessas ligações, o tipo de hibridização, tipos de ligação existentes. Então, vamos lá. Iniciando pelo CH4. CH4 tem o carbono se ligando com 4 hidrogênios, ó, né? Observem que as ligações são simples, né? São sigmas. E qual que é o nome dessa geometria aqui? Ela é tetraédrica, né? É uma geometria tetraédrica. Quais são os tipos de ligações estabelecidas aqui? Nós temos 4 ligações sigmas. São todas ligações simples, ó. 1, 2, 3, 4. Qual é o tipo, né, de ligação? Ligações simples, ok? Qual é o ângulo aqui? Aqui tem mais a ver com a geometria. Como ela é tetraédrica, o ângulo dela é aproximadamente 109 graus, né? Mais ou menos isso daqui. Agora, vamos lá. Agora eu tenho ligação dupla, então eu tenho carbono, né? H e H, dupla. Aí eu tenho carbono, hidrogênio e hidrogênio. Observem que o carbono fez todas as ligações. Só que aqui, ó, né, ela é considerada, ela vai ficar como se fosse um tetraedro. Deixa eu desenhar melhor para ficar parecendo um tetraedro, porque ele não ficou muito parecido com o tetraedro. Então, vamos lá. Ele vai ficar assim, ó. Carbono, dupla ligação, CH, aí aqui um H e fica mais... Lembra mais, né, ó. Então, ela fica parecendo um trigonal plana. Como assim, professora? Ela vai ser trigonal. Ela tem o ligante central, fez uma ligação dupla e 2 simples. Então, ela é considerada como trigonal plana. Só que se a gente observar, ela tem ligação sigma, aí ela tem sigma, pi. Então, no total, ela tem 3 ligações sigmas e uma ligação pi, ok? Aqui nós temos 2 ligações simples e nós temos uma ligação dupla. Por isso que ela ficou trigonal plana, tá? Qual é o ângulo ali, né, entre a repulsão dos elétrons? 120 graus quando ela for trigonal plana, tá? Agora vamos lá. Aqui eu tenho o carbono, ela vai ficar linear, né, gente? Tá retinho já, ó. Retinho. Então, qual é o nome dessa geometria? Geometria linear. Eu tenho ligação sigma, pi. E aqui mais uma sigma, ok? Então, no total, quantas ligações sigmas nós temos? 2 ligações sigmas e nós temos 2 ligações pi. No total, nós temos também 2 ligações simples, né? E uma ligação no caso aqui, tripla. Peraí, tripla, ok? Como ela é linear, o ângulo dela é de 180 graus, né? Lá a questão de geometria molecular, na primeira série de ligações covalentes, ela é considerada como quê? Como linear. Agora vamos observar que é um tipo de hibridização sp3, aquela que eu mostrei para vocês. Só que a diferença é que eu tenho o carbono, né? Eu não vou nem rabiscar para caber para me escrever. Ó, eu tenho o carbono, todos os ligantes dele, todos os elétrons fizeram ligação, né? Então, como que vai ficar aqui? Vai ficar sigma pi, ok? E ela vai ficar linear, retinho. Então, eu sei que ela é linear, eu sei que ela vai ter 2 ligações sigmas, que é semelhante a essa daqui de cima, né? E eu sei que ela vai ter 2 ligações pi. E aí, ela teve 2 ligações duplas, né?
nesse caso aqui, ó, ela teve duas duplas ligações. E o ângulo dela também foi 180 graus, porque ela também foi linear, né? Agora vamos lá, vamos fazer as anotações. Então, eu sei que quando todas as ligações dela quando o carbono tiver todas as ligações simples, a hibridização dele é sp3, porque ele tem 4 ligações sigma simples. Quando ele tiver duas ligações simples e uma ligação dupla, então esse carbono aqui, ó, ele é um carbono sp2. Esse carbono aqui, esse outro carbono, também é um carbono com hibridização sp2. Por quê? Porque ele tem 3 ligações sigmas no total e uma ligação pi. Agora, quando o carbono, então eu vou até mudar de cor, ó. Eu vou analisar esse carbono aqui, ó. Esse carbono tem uma ligação tripla, que vai ser pi e uma sigma, né? Então, ó, foram 2 sigmas e uma pi. Então, a hibridização dele é sp. Mas eu tenho uma outra possibilidade quando ele for sp, que é, eu vou olhar esse carbono aqui, ó, ele tem 2 ligações duplas, ele tem sigma pi, no total são 2 sigmas e 2 pis, então ele também é sp. Então, viu que junto com o tipo de encadeamento entre carbonos, a gente consegue analisar se as ligações são todas simples, se as ligações são duplas, né? Ou triplas, e o tipo de hibridização existente entre esses carbonos. É muito importante essa parte da química orgânica, ok? Para a sequência, para a gente ir caminhando para o final dessa nossa aula, né? Nós vamos trabalhar, então, aqui a hibridização, né? Nós vamos trabalhar com as fórmulas estruturais. Como que, então, esses compostos eles podem ser representados? Eles podem ser representados estruturalmente por traços. Então, aqui a gente tem o exemplo do butano, 4 carbonos, né? Ó, 4 carbonos. Ciclo propano são 3 carbonos e uma cadeia fechada. Depois a gente vai aprender as regrinhas de nomenclatura, tudo isso daí. Como que eu faço a estrutural condensada? Eu vou pegar o carbono e vou condensar esses 3 hidrogênios, CH3. Aqui, CH2, aqui, CH2 e aqui CH3, ok? Como que eu vou fazer isso? Eu vou condensar ele, né? Deixa eu só fazer diferente. Vou diminuir a pontinha da caneta. Pronto. Então, vai ficar carbono, CH2, carbono, CH2. Gente, ó, a professora desenha demais, né? Vai ficar desse jeito. Como que fica a fórmula em linhas, gente? Enem, vestibular, MS, para cair fórmula em linhas. Então, você vai contar. Cada vértice é um carbono. Então, 1, 2, 3, 4. Beleza? E os hidrogênios, galera, fica escondidinho. Você tem que lembrar que cada pontinho ali tem hidrogênio, tá? Completando essa cadeia. E aqui é mais fácil, vai ser um triângulo, né? Então, ó, cada vértice. 1, 2, 3. Por isso que ele era ciclo propanal. Como que fica a fórmula estrutural tridimensional? Tridimensional, gente, até vou mostrar aqui para vocês, ó. São esses pontinhos que a gente tem, né? Esses todos marcados e esse tracejado. O que isso significa, né? O pontinho tracejado, ele encontra-se atrás do plano, né? Ele tá em 3D, em 3 dimensões. Então, quando ele tá assim, ó, tracejadinho, né? Ele significa que ele tá atrás do plano. Então, tracejado, né? Os pontinhos tracejados. Professora, mas e quando ele tá todo pintado, né? Quando ele tá assim todo pretinho, né? Significa que ele está para frente do plano. Então, ridiculamente, eu vou fazer uma coisa que vocês não vão esquecer, porque isso vai traumatizar a mente de vocês. Pensar que eu sou um carbono e que tem os hidrogênios ligando a ele. Então, quando tiver todo pintadinho, né, o tracinho do meu hidrogênio, significa que ele está para frente, ok? Quando estiver tracejado, né, o que indica a ligação entre o carbono e o hidrogênio, e ele estiver para trás, então significa para trás. Significa que ele está em um plano atrás,
quando ele tiver todo pretinho, está para frente. Então, vocês vão traumatizar com essa imagem, não vão esquecer não, tá bom? Então, vamos lá, ó. Nós temos isso daí. Então, aqui nós temos a molécula de penicilina, né, que é um antibiótico, e aqui o colesterol, e justamente isso para vocês observarem. Então, essa daqui, ó, significa que ela está num plano para frente, né, para frente dessa cadeia fechada aqui, e nesse outro ponto aqui, ó, significa que ele está atrás, né, no plano atrás desse composto. Isso daqui representa a tridimensão, né? Ou o plano em 3D de um composto orgânico, porque ele tem essa questão da organização, ok? Então, vamos lá, vou tentar desenhar agora, né? Vamos ver o que vai dar. Então, nós vamos lá. Nós vamos ter os carbonos ligando entre si, né? E aí, nós vamos ter justamente... esses pontos, né? Nós vamos ter estrutura que vai estar no mesmo plano. E nós vamos ter estrutura que vai estar na frente e estrutura que vai estar atrás. Eu vou colocar a mesma coisa aqui, ó. Então, nós vamos... Opa, peraí, pronto. Você tem que ligar o carbono. Linda. Peraí, ó. É mais ou menos assim, entendeu, gente? Vocês entenderam? Né? Coisa bonita, um desenho bonito da professora. Vocês viram que a professora tem muitos dotes artísticos. Se dependesse disso, né? Tava bem enrolada na vida. Mas vamos lá, é esse aqui, né? Vocês entenderam agora que todo tracinho, todo pintado, significa que ele está no plano à frente. E quando ele estiver tracejado, plano atrás. Então, é a mesma coisa. Eu poderia representar aqui, e aí a gente sabe que nós vamos ter um pontinho tracejado, eu posso representar à frente o hidrogênio, e aqui eu posso representar o hidrogênio atrás, a mesma coisa aqui embaixo, aqui também, porque eu sei que cada vértice tem 2 hidrogênios, né? Então, eu posso representar assim e inserir o hidrogênio ali. Ó, que coisa linda, gente. Obra de arte de altíssima qualidade. Fórmula molecular. Eu adoro explicar essa. Nós vamos contar todo mundo que está na cadeia. Carbono, hidrogênio, todo mundo. Então, nesse caso aqui, são hidrocarbonetos. Então, eu vou contar lá C4, né? 3, 6, 8, 10. C4H10, né? Nesse caso, C3H6, ok? Então, essa é a questão da fórmula molecular. Então, vamos lá. O encadeamento de carbonos, as cadeias carbônicas, a gente fala o nomezinho bonito, né? As cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas, elas podem ser representadas como, professora? Elas podem ser representadas, né, de forma estrutural, com os traços, que representam os tipos de ligação. Estrutural condensada, quando em vez de eu abrir todos os tracinhos, eu condenso isso, eu deixo mais simplificado. Ela em linhas, que é o que adora cair em questão de Enem vestibular. Fórmula tridimensional, que agora vocês lembram, depois desse belíssimo desenho, entendeu? Vocês vão lembrar o resto da vida. E fórmula molecular, que é o número de carbonos, hidrogênios, de todos os átomos presentes, então, nessa estrutura, ok? Deste modo, né, nós vamos chegar na classificação do carbono e nós vamos finalizar a nossa parte da aula de hoje. Os carbonos, eles podem ser considerados primários, quando eles estão se ligando apenas a um carbono, secundário, quando eles estão entre 2 carbonos, terciários, quando eles estão entre 3 carbonos, e quaternário, quando ele está se ligando entre 4. Ele está no centro de uma ligação ali de 4 ligantes. Então, eu vou colocar os carbonos aqui, nessa estrutura, né? E nós vamos, então, considerar o que está acontecendo aqui. Ok? Não vou completar com hidrogênio, vou só colocar os carbonos. Mas lembrando que os carbonos têm que ser tetravalente. Então, ligando-se a esses carbonos, nós vamos ter hidrogênio completando as ligações. Agora, vamos lá, né? Vamos para que nos interessa. Vamos para o carbono primário, que é os verdinhos, ó.
Carbono primário são os que estão se ligando apenas a um carbono. Então, ó, esse é primário, ó o verdinho aqui, ó, né? Esse é primário, tá se ligando a só mais um. Esse é primário, porque só tá se ligando a mais um. Esse é primário, porque só tá se ligando a mais um. Esse é primário, porque só tá se ligando a mais um átomo de carbono, fechou? Agora, vamos lá, vamos pro azulzinho. O que acontece com o carbono secundário? Secundário está ligado entre dois átomos de carbono. Então, é o seguinte, ó, onde que está nosso carbono secundário aqui, ó? Eu tenho 1, 2. Esse meu carbono aqui, ele é secundário, ok? Então, ó, esse é meu carbono secundário. Agora, vamos lá. Eu tenho carbono terciário aqui, terciário laranjinha, vou marcar de terciário, ó, ligado a 3 átomos de carbono. Então, ó, presta atenção nesse lindão aqui, ó. Ele tem 1, 2, 3 carbonos se ligando a ele. Por conta disso, ele é um carbono terciário, beleza? Esse é o carbono terciário. Agora, o último, tadinho, né? Eu vou fazer até de vermelho aqui, ó, né? O último é o quaternário. Quaternário é um carbono, né? Que vai ter 4 outros carbonos se ligando a ele, né? Então, 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá. Toda vez que nós estivermos falando de classificação de carbono primário, secundário, terciário e primário, nem sempre, galera, se liga aí, tá? Nem sempre em um composto ele vai ter o primário, secundário, terciário e piriri pororó. Não. Tem composto que às vezes vai ter primário e secundário, tem composto que vai ter primário, secundário e terciário, tem carbono que vai ter primário e quaternário, então depende do seu número de carbonos e da estrutura que você tem. Tá? Então, você tem que ficar ligado nisso daí. Então, aqui, ó, a gente observa que, nesse caso, eu representei para vocês o primário, o secundário e o terciário, e eu tenho sempre que lembrar que eles são ligados a carbono. Então, quando eu tenho um carbono se ligando a apenas mais um carbono, primário. Quando eu tenho um carbono no centro entre 2 carbonos, né, ligado a 2 carbonos, ele é secundário. Quando eu tenho um carbono encadeado ou ligado a 3 outros átomos de carbono, ele é chamado de terciário. E quando eu tenho um carbono, ó, o vermelhinho aqui, ligado a 4 outros átomos de carbonos ou encadeados a 4 outros carbonos, ele é chamado de quaternário. Vou fazer um exemplo bem simples aqui, só para vocês fixarem. Pensa aqui comigo. No exemplo lá do metano. Do metano? Não, não fazer do metano, não. Vou fazer... Vou fazer assim, ó. CH, carbono, carbono, carbono. Então, ó, pensa aqui nessa estrutura, né? Essa belíssima estrutura aqui é uma amostra para vocês de uma cadeia carbônica, ok? Então, vamos observar, ó, esse carbono só está se ligando a mais um, então ele é primário. Esse carbono aqui só está se ligando a mais um, então ele é um carbono primário. Esse carbono só está se ligando a mais um carbono, então ele também é primário. Mas vamos observar, esse carbono do centro, né? Ele é um carbono que é secundário? Ele está entre 2 carbonos apenas? Não, ele está entre 3 carbonos. E por estar entre 3 carbonos, ele é um carbono terciário. Então, vocês viram que dependendo do tamanho da sua estrutura, você não vai ter todos os tipos de classificação de carbono. Ou pode ter, certo? Então, vocês têm que saber as classificações para descobrir se o carbono é primário, secundário e terciário. Vamos lá, o que as questões de Enem e vestibular costumam cobrar bastante? Por exemplo, às vezes ele pergunta o número de carbonos primários, secundários e terciários e a hibridização dos carbonos. Então, se eu olhar, esse carbono aqui, ó, tem 4 ligações simples, ó, 3 hidrogênios mais uma aqui. Então, ele é sp3, ok? A hibridização desse aqui é sp3. Se eu olhar esse carbono aqui, ele tem 3 ligações com hidrogênio mais uma, então ele também é sp3. Né? Esse daqui é a mesma coisa, 3 ligações simples com hidrogênio mais uma
sp3. E a do centro vai ser diferente? Não, ele tem 1, 2, 3, 4 ligações simples, então ele também, né, o carbono vai ter a hibridização sp3. Então nós poderíamos falar que esse composto aqui, a hibridização dele é sp3 entre os carbonos e ele apresenta apenas carbonos primários, né, e ele apresenta apenas carbonos terciários, que é o que eles apresentam, né? Apresenta apenas carbonos, e não são 3 terciários não, tá, gente? É porque o 3 aqui remete a terceiro, primário e terceiro, mas eu vou apagar, vou deixar só assim. Tá bom? Então, pessoal, não esqueçam de curtir, de se inscrever no canal e de compartilhar com seus colegas até a aula número 2, continuação de Química Orgânica. Bye, bye!